Fala pessoal, bom dia para mais um vídeo aqui do nosso canal Notícias do Fogão. Aqui é o Rafael, né? Vamos aqui repercutir mais uma vez o jogo que não termina, o programa Donos da Bola de São Paulo, com Neto, Veloso, Souza, repercutindo aí a vitória de 1-0 do Botafogo sobre o Palmeiras, gol de Tiquinho Soares. Botafogo líder do Campeonato Brasileiro, 36 pontos, Palmeiras 33, 3 pontos atrás, e o Flamengo 5 atrás com 31, já que não jogou nessa rodada. Tivemos sorteio da Copa do Brasil, né? Destaque fica para Flamengo e Palmeiras, né? Direto nas oitavas. Um dos favoritos vai cair já nas oitavas. CRB e Galo, Atlético Goianiense e Vasco, Botafogo e Bahia, duelo de SAFs. Acho que as duas SAFs mais promissoras e que já são realidade no futebol brasileiro, né? Bom duelo, segundo jogo na casa do Bahia. Atlético Paranaense e Red Bull, Corinthians e Grêmio, São Paulo e Goiás, e Juventude e Fluminense. O Fluminense que jogando o que está jogando atualmente, qualquer adversário, né, seria um bicho-papão. Vamos aqui ao vídeo do Neto, no Donos da Bola. Neto que cravou o campeão, tá? Já disse que o Flamengo não ganha nada esse ano e cravou quem vai ser o campeão brasileiro. Por favor, curta o vídeo, comente aqui embaixo o que está achando do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber avisos dos vídeos e das lives que tem todo dia, diariamente, 2 a 3 a 4 a 5 conteúdos para você aqui no nosso canal. Compartilhe o link do vídeo com amigos botafoguenses que não conhecem o canal e vamos ao vídeo. O que eu assisti do jogo de ontem, eu já fiz 4 jogos do Botafogo na Rádio Craque Neto. 4. Meu irmão, é o Parmeira ou é o Botafogo que ganha o brasileiro, irmão? E vou falar, hein? O Parmeira que não fica esperto na Libertadores com o Botafogo, hein? Que time! Jogou bem. Que time do Botafogo? Marlon Freitas, Júnior Santos e o zagueiro? Henrique. O angolano. O Bastos. Bastos. Joga muito. Ó, pelo amor de Deus, o Luiz Henrique, que craque o Luiz Henrique. Ele deitou no Piquerez. O Piquerez até hoje dormiu acordando. Cadê o Luiz Henrique? Cadê o Luiz Henrique? Parabéns ao Pedro Certeza lá, botafoguense. Parabéns a todos os botafoguenses. Antes de a gente falar do Botafogo, quer botar o gol, Cascão, do Botafogo aí narrado aí? Pelo Pedro Martelli, que começou na Rádio Craque Neto, nunca mais falou da gente. Ainda dá oportunidade pros outros, né? Que perna, hein? Não. Pode falar você que tá mais com ele. Eu trabalho com o Pedro Martelli todos os dias, né? No resenha na Rádio Bandeirantes. Ele... Esqueceu. Não, e ele não... Até com a própria equipe Não combina, ali, não conversa com ninguém. Nada. Então chama o gol dele aí de ontem. Vai, mascarado, Pedro Martelli. Desce contra-golpe, lançamento pela ponta direita para Luiz Henrique, escapou da marcação, levou para a linha de fundo, deixou o menino na saudade, vai pitar o gol, Tiquinho! Gol! Do Botafogo! Na marca dos 10 minutos jogados do segundo tempo, para esse glorioso pulsar, estremecer e vibrar. Alô, Everton, aquele abraço, tá no gol. Tiquinho Soares, centroavante. Toca o hino do Botafogo. Pro Heleno de Freitas. Vocês sabem quem foi Heleno de Freitas? Eu vi o filme. Eu li o livro. Heleno de Freitas, pra mim, é o maior jogador da história do Botafogo. Aí, Jairzinho, Furacão. Malucão, né? Ué, é que na época que ele jogava, ele era o galã. É. Ele foi jogar no Boca, ele foi o galã. Infelizmente, ele morreu de sífilis. Foi isso mesmo. Morreu de sífilis, né? Naquele tempo, um jogador incrível, que, por sinal, o Bebeto de Freitas é, né, sobrinho, é parente do Heleno de Freitas, né? Bebeto, campeão do vôlei, presidente do Botafogo, que está no céu, um dos caras mais importantes para mim do esporte olímpico, que a gente vai ter Olimpíadas, Bebeto de Freitas, bota o hino do Botafogo. Túlio. Garrincha. Tá baixo para lá ou para mim só? Tá baixo. Ah, desculpa, Thiago. Aí, Túlio, aí para mim, Didi. É impressionante. Didi era uma coisa impressionante. Didi é um folha seca, Didi, pelo amor de Deus. E, pra mim, Mané Garrincha, que pra essa molecada de hoje, o Garrincha ele não jogava no futebol hoje. Não, ele não jogava, ele voava. Paulo César Caju, um monstro Paulo César Caju, né?
E o Túlio, pra mim, que eu sou apaixonado pelo Túlio. Bota o hino do Botafogo pra todos os botafoguenses e aquilo que o Textor tá fazendo, que a gente tava falando lá. Veloso, queria que você falasse sobre isso. O Textor, ele tem administrado o Botafogo como uma empresa, né? E aí, quando você vê um profissional à frente da empresa, embora seja polêmico, seja um cara até que muitas vezes exagera, mas a gestão é boa, contratando, deixando o Botafogo competitivo. Já não ganhou o Brasileiro do ano passado, tem chance de ganhar essa e tem chance de chegar na Libertadores, irmão. O Brasileiro por várias rodadas, a maioria das rodadas, né? Só perdeu na reta final, mas mantém mais um time competitivo com boas contratações. Palmeiras ontem, gente, Palmeiras perdeu o jogo, eu torci pro Botafogo pra caramba, mas o Palmeiras, hein? Olha o que substitui, Dudu, Felipe Anderson e Maurício. Aí o Corinthians, Biro, Matheus Araújo, Giovani. Rapaz, que diferença, hein? Ficou o Zé, ainda que não entrou. Não, Zé, rapaz, o time do Palmeiras perdeu o jogo. O Botafogo vai lutar pelo título. Mas, o time do Palmeiras é brincadeira em relação a isso. Vamos lá, então. O que você pode... Você tem o gol narrado aí, Cascão? Já rodamos, roda de novo aí pro torcedor palmeirense que tá com a gente e principalmente pro botafoguense. E que defesa é essa do John, né? John. Do Santos, hein? Foi com a mão, não foi, Veloso? Ele foi pra cá e deixou a mão aqui, ó. Não foi com a mão? Aqui, foi, a mão esquerda. Ele usou porque da amplitude Flávio, dele. Ele fez aquela jogada que vai e... Que é certo, pra mim é certinho. E o goleiro cai, mas ele deixa uma mão. Aí pega na mão esquerda dele. Veloso, o Botafogo e o Palmeiras ontem foi o melhor jogo do campeonato pra mim. Eu também gostei muito. Foi um bom jogo, porque os dois times buscaram o gol. Parabéns pro Luiz Roberto. Teve aquele jogo de um time espera, tá jogando fora de casa, no caso o Palmeiras, para tentar jogar por uma bola, jogar no contra-ataque. Não, o Palmeiras começou pressionando muito o Botafogo, foi para cima, começou melhor. O Botafogo foi se ajustando. A verdade, o Botafogo ganhou o jogo. O Abel até falou nos detalhes, mas é assim... Era uma bola que escapa, que encaixa um contra-ataque. Pra mim, o melhor jogador em campo foi o Everton. O Everton foi o melhor em campo, sem dúvida. Se o Everton foi o melhor em campo... Mas o John também. O John, nós falamos dessa bola do Flaco. Só tem um jogador melhor em campo. Não, os dois foram destaques. Mas o Everton fez mais defesa que o John. Mas eu acho que a do John foram defesas mais difíceis e mais próximas, porque foi essa que o Flaco saiu na cara dele. Você falando, a gente tem que ficar quieto. E a outra do Flaco, que o Flaco deu o carrinho... Ele vai na bola, corrige a mão e faz uma defesaça. O Everton e também aquela do Flaco, que não estava impedido, que foi escanteio, que ele de carrinho. Ele dá o carrinho e o John pega na cara dele. Esquerda. Ele sai em cima, a bola vai embaixo, ele corrige o movimento. Estava no Santos, né? Jogava no Santos e saiu. Internacional. O Santos perdeu um grande goleiro, cara. Eu acho que essa defesa foi a grande defesa do Everton, mas ele acerta o Everton, né? O Everton sai bem e faz a jogada do gol, ó. E aí o Murilo, né? O Murilo tem que vir aqui enfrentar o Luiz Henrique aqui fora. Não tem que levar o Luiz Henrique para dentro da área para decidir o lance. No primeiro lance ele vem e enfrenta, ali ele pode fazer a falta. Já dentro da área, não tem o que fazer. Souza, Botafogo e Palmeiras para você. Jogo digno do líder do vice-líder do campeonato. Jogo decidido em detalhes. Para mim, ainda, né, o time que está saindo muito melhor nesse primeiro tempo ainda é o Flamengo, com todos os desfalques ainda, conseguiu ali estar entre os três, agora voltou todo mundo. Flamengo, mas perdeu para o Juventude, perdeu para todo o time. O Flamengo não ganha o campeonato ali aqui, o Flamengo não ganhou um campeonato esse ano. O Botafogo... Tudo que eu estou falando, o Flamengo não vai ganhar a Copa do Brasil, não vai ganhar Brasileiro, não vai ganhar Libertadores. O Flamengo não ganha. Mas para mim é um time que vai chegar. Pra você, fala pra você. Pra mim vai chegar. Vai chegar. Você tá me contrariando muito hoje. Senhor, tá? Então, jogão de bola. Olha lá. Os dois goleiros foram fundamentais pro placar do jogo. Essa bola aí, ó. Essa bola do... Que defesa. Um monte de Zé Ruela, acho que bateu na perna. Teve outra também. Foi no braço, irmão. No braço. Porque, por sinal, parabéns ao Luiz Roberto ontem, que fez uma narração ontem incrível na Rede Globo. Né? Foi muito bonita a narração do Luiz Roberto ontem de São João do Boa Vista. Eu amo você, Luiz Roberto, e da Ana Thaís também. Para mim, um jogo ainda, se o Palmeiras tivesse ganho o jogo, teria um resultado normal, porque o Palmeiras criou bastante. Mesmo o Botafogo... Criou, mas não ganhou, Souza. Por isso que eu tô te falando. Mas quando é o Corinthians, você tira sarro disso que você tá falando. Não, muitas vezes que você comentou desse... Não, pode falar. Deixa eu falar. Não, você vai falar. Mas você vai escutar eu falar primeiro. Tá bom, tá bom. Quantos anos você tem de Band? Quantos anos você tem? 4. Eu tenho 23. Tá bom, eu tô te esperando. Então você escuta os burros velho. Tá bom. Mas por que você fala isso do Corinthians e você tira sarro quando acontece esse tipo de comentário seu?
Então, mas a diferença está muito grande, né? O quê? Que colocação o Corinthians está? Tá na 17ª. 17º. Primeiro da zona de rebaixamento. Não, mas eu não estou dizendo isso. Não, o que eu estou dizendo... O que é? Não, eu estou dizendo que se o Palmeiras tivesse ganho o jogo, não seria um resultado absurdo, porque criou para isso também. Ah, mas eu estou falando daquilo que você comentou. O que você comentou? Agora, o Corinthians ganhasse do Botafogo, seria um resultado anormal, entendeu? Possa ser que agora com o Mosquiteiro, né, e você... Tomara que o Mosquiteiro não esteja furado para entrar mosquito. Não é entendeu? mosquiteiro, irmão. É mosqueteiro. Mas eu estou falando Mosquiteiro. Botafogo que vai brigar até o último jogo. Acho que Palmeiras e Botafogo e Flamengo. Antepenúltima rodada tem Palmeiras e Botafogo. Eu acho que aí decide o título. Que é a antepenúltima rodada que o Veloso explicou perfeitamente, já que o Cascão não conhece e não sabe de nada em relação a isso, aos jogos e tabelas também. Pedro do Vale para você. Pedro do Vale, ó. Paulo do Vale para você. A gente sempre falou que o Palmeiras do Abel... A gente não, fale por você. Tá certo. O Palmeiras do Abel precisava de alguns reforços pontuais para sempre brigar no topo, principalmente com o Flamengo, né? Eu tinha uma dúvida ainda em relação ao Botafogo, achava que o Botafogo fosse desmanchar depois do que aconteceu no ano passado, o que, de fato, aconteceu ao contrário, né? Que alegria, meu fogão! Já vamos falar dos destaques do jogo, mas antes eu vou falar do cara que fez o gol, que é o Tiquinho Soares ou Lucas Pedrosa. E assim, o torcedor talvez vai ter que se acostumar que ele não vai marcar muitos gols na temporada. Ele vai participar muito pelo jeito do jogo do Arthur Jorge. Os compromissos ofensivos e até defensivos do Tiquinho hoje com o treinador Arthur Jorge são completamente diferentes do último Tiquinho que a gente via taticamente. E aí com isso, a gente olha os scouts do Tiquinho, a gente vê que a participação dele em gols é altíssima e que ele efetivamente fazendo gol é menor do que na última temporada. Mas sabe o que diz muito sobre um camisa 9 pra mim, ô Lucas Pedrosa? Exatamente isso aqui. Um jogo em que a gente viu algumas chances serem desperdiçadas, não só pelo Everton, que é um grande goleiro, mas também às vezes até por uma... Não poderia ser uma finalização, mas é um nervosismo, uma ansiedade. E aí vem um cara, que é o Tiquinho Soares, um 9, um cara efetivo, um cara letal, e faz o gol, um gol magrinho, o que condiz muito com o resultado, que foi um jogo altamente equilibrado, né? Sim. Poderia o Palmeiras ganhar, poderia ser um empate, poderia o Botafogo ganhar, porque a gente tá falando de duas grandes equipes. E aí você ter um cara que é decisivo, isso é um camisa 9, Lucas Pedrosa. Sem dúvida alguma. Eu acho que o Tiquinho não só lavou a alma dele, mas ele lavou a alma da torcida inteira do Botafogo na partida de ontem. Eu acho que o trauma, e eu não sou botafoguense, mas eu tento imaginar do que aconteceu no ano passado, ainda foi carregado, principalmente para esse centroavante, e ele respondeu da melhor maneira, se posicionando bem, não só isso, não só fazendo gol, como fez muito bem, batendo com a canhota, que nem a perna melhor dele, não vou nem falar que é ruim, porque não é ruim, e ele conseguiu se posicionar muito bem ali como um camisa 9. Mas o Tiquinho, ele foi pra mim o centro das atenções na parte ofensiva porque ele é uma referência. Nem sempre ele vai conseguir carregar a bola, nem sempre ele vai conseguir bater no gol, mas ele tá sempre abrindo espaço para os pontas que chegam, que no caso são o Luiz Henrique e também o Júnior Santos, além do Savarino, que jogou uma bola absurda ontem também, um jogador de extrema qualidade. Então o Tiquinho Soares, ele mostra mais uma vez que ele é um dos grandes camisas 9 do futebol brasileiro. E no ano passado, se ele tinha feito um primeiro turno impecável, realmente o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Novamente, se você for pegar as últimas partidas do Botafogo, a participação dele é fundamental e é um grande jogador. É o segundo no time melhor a participação em gol porque foi o que eu comecei o programa falando, né? O Big Boss falou aqui no meu ouvido. Porque se ele não tá marcando, ele tá assistindo, ele tá ajudando. Segurando né? zagueiro, segurando zagueiro. Fazendo pivô. Ontem ele sofreu, umas dando marcadas, assistência. outras não, fazendo uma parede que pra mim hoje no Brasil ele é um dos melhores, essa Sim. parede que ele faz com muita precisão, ele sofreu mais de 10 faltas. Umas muito. marcadas, outras não, que é natural de uma partida, mas ele sofre muito. E quando você olha, ele tá com 2 caras em cima dele. E na matemática lógica, se tem 2 caras em cima dele, tem alguém sozinho. E tem um detalhe, né? mesmo que ele não esteja bem dentro de campo, ele é um jogador que vai chamar a atenção do adversário, Isso. independentemente disso. Você acha que o Gustavo Gomes não fica preocupado com ele, que o Murilo não fica preocupado com ele? Mesmo ele não estando bem numa fase boa, ele é o Tiquinho Soares, que ele já mostrou que ele é um cara que sabe jogar muita bola. E não só apenas fazer gol, foi o que vocês mencionaram aí. Só que eu acho que, beleza, a gente tem que destacar o Tiquinho Soares, porque Vamos foi o pra ator do outra gol. página, outra Posso ir página? para outra página? Vamos, vai que eu pra acho essa que a gente página. precisa falar sobre isso, Pra que é mim, o Marçal. O Marçal, legal. Jogou também. muita bola. Tem vários destaques nesse jogo aí. O goleiro John,
o Marçal, o Luiz Henrique jogou muita bola ontem, fez aquilo que se espera dele, um jogador extremamente decisivo. O próprio Júnior Santos, eu acho que fez uma boa partida também. Então, o coletivo do Botafogo foi muito forte. Muito bom, né? mas o coletivo do Palmeiras também foi muito bom. Eu acho que se o Palmeiras tivesse saído com a vitória, também não seria nenhum absurdo. E a gente fala que foi um jogão, pra mim, até o momento, foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Eu tenho assistido a vários jogos, e se eu pudesse escolher até agora, esse pra mim foi o melhor jogo. O jogo foi bom do primeiro segundo ao último segundo. E bom em todos os sentidos. Até o árbitro, que eu fiquei com medo de querer aparecer, de atrapalhar um pouco o jogo, que é o Daronco, que ele tem esse histórico, nem ele atrapalhou tanto assim. Sejamos francos, a arbitragem foi boa no meu ponto de vista. Ele para muito o jogo, isso me incomoda um pouco, mas é da personalidade dele. Eu já vi pior dele, dele. Também. Mas dentro de campo tem vários destaques aí. Eu queria mencionar o John novamente, o Marçal, que eu não colocaria o Marçal, e o técnico colocou, e o Marçal fez uma baita partida. A gente pôde ver o Estevão anulado. Ou melhor, não rendendo aquilo que ele vem rendendo muito com a camisa do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então, parabéns ao Marçal pela partida de ontem, foi um jogador extremamente decisivo no setor defensivo. A gente estava em dúvida aqui, né, se ele ia colocar o Marçal ou o Cuiabano, e se ele ia colocar um terceiro homem mais de marcação, como o Tietê, ou se ele colocaria o Savarino, faria aquele quarteto de frente, que foi o quarteto que ele escolheu assim que ele chega, quando começa no Botafogo, aquele quarteto ofensivo. A gente ficou em dúvida, qual seria a escolha dele? Ele fez um equilíbrio, ele botou um lateral esquerdo mais marcador, que é o Marçal, mais experiente defensivamente, vamos dizer assim, tanto que ele foi, pra mim, nota 10, assim, foi muito eficaz. A gente tá falando de um Palmeiras com um garoto, que é o Estevão, com muito destaque na competição. Um garoto que tá levando o Palmeiras. O Palmeiras é um time altamente equilibrado, cascudo e tudo mais, todo mundo já sabe. Mas o Estevão tá sendo a cereja do bolo. E ontem a gente tá falando de um Estevão que foi muito bem marcado pelo Marçal, pelo Barbosa. Então, assim, um destaque muito grande pro Marçal. E aí você sabe, aí você vê o dedo do treinador mesmo, é o dedo do Arthur Jorge. Já viu como é que tá grandão, ô Pedrosa? O povo tá vendo de longe. Você vê. Tá vendo aí, Pedro? Tá sim. O Marçal, ele escolheu o Marçal e equilibrou pra não fazer também um Botafogo tão defensivo, Lucas Pedrosa. Não, muito pelo contrário. O Botafogo é um time que manteve o seu estilo de jogo, é claro. Se a gente for falar sobre essas duas equipes, eu diria que são as duas equipes que têm mais força física e intensidade do Campeonato Brasileiro. São duas equipes muito fortes nessa contenção e também nessa intensidade, tanto é que o jogo não parava, era contra-ataque em cima de contra-ataque, era o tempo inteiro essa bola indo e voltando. E os goleiros fazendo show. E eu ia chegar lá, exatamente. Assim, eu acho que o Marçal ele tem toda a experiência de ter jogado numa Premier League, ou seja, ele enfrentava os melhores pontas do futebol mundial e ele enfrentou o Estevão e saiu muito bem. Mas ontem, pra mim, além do Savarino, além do próprio Marçal, se a gente for falar a dupla de zaga do Botafogo foi muito bem, ontem, pra mim, os destaques ficam com os goleiros. O jogo poderia ter sido 2-2, 3-2 Botafogo, 4-3, poderia ter sido um placar muito elástico. E ontem o Everton e o John protagonizaram partidas sensacionais. Não à toa, acho que o Everton, inclusive, foi escolhido o melhor do jogo, né? Ele agarrou muito. E eu digo isso porque eu acho que o Everton agarrou até mais do que o John. Se não fosse o Everton, o Botafogo teria ganhado tranquilamente do Palmeiras, mesmo o Palmeiras tendo feito um grande jogo. Eu acho que ontem não só venceu o melhor, venceu o mais organizado, venceu a equipe que teve mais ímpeto, mesmo o Palmeiras também fazendo uma grande partida. E aí a gente falou, destacamos o Marçal, né? E aí a gente tá falando de experiência. Na outra ponta eu tenho o Damian Soares, que é outro cara com muita experiência em parar pontas. A gente deu o destaque pro John, também pro goleiro Everton. E claro, a gente fala aqui do futebol do Rio de Janeiro, a gente tá olhando muito lá o lado do Botafogo, né? A gente falou do Tiquinho Soares, que foi o nome do jogo, porque ele foi o homem-gol. Mas a gente tem que falar do que é o diferente, Vini Casagrande. E aí eu tô falando do Luiz Henrique, né? Um cara que hoje não é mais, porque agora é o Thiago Almada, mas ele era a maior contratação agora, até pouco, da história do futebol brasileiro. A gente tá falando de um garoto liso, com 1 contra 1, com muito recurso, com muita plástica efetiva. Porque às vezes a gente vê um cara ou um ponta com muita verticalidade e veloz. Ou então um cara muito plástico, pouco efetivo. A gente tá falando de um cara plástico e efetivo. E é um cara diferente. E ele, pra mim, ontem fez uma grande diferença para um duelo que é equilibrado e você tem alguém fora do tom que vai levar aquele jogo para algum lugar que poderia ser um empate. Ele tira daquela zona. Exatamente por todas essas virtudes que você acabou de mencionar sobre o Luiz Henrique, a gente esperava mais dele aqui. Quando a gente cobra de um jogador, porque a gente sabe que ele pode entregar mais. E de fato, embora o Luiz Henrique estivesse fazendo boas partidas, a gente sabe que ele pode entregar mais com a camisa do Botafogo e ontem ele entregou aquilo que se espera dele. Um jogador extremamente importante, deu muito trabalho ao setor defensivo do Palmeiras, é um jogador liso,
vertical, vai para cima, não é aquele jogador habilidoso, mas que fica perdendo tempo dentro de campo, sabe? Aquelas jogadas que não vão dar em nada, muito pelo contrário. Ele faz jogada habilidosa, mas é partindo para cima, sempre buscando o gol. É um jogador de uma qualidade absurda, não à toa que vários clubes estavam tentando a contratação dele, o Botafogo conseguiu. É um jogador que com certeza vai ajudar muito o Botafogo ainda nessa temporada, e ajudou ontem. Porque embora ele não tenha feito gol, mas as jogadas dele, várias jogadas poderiam ter saído do gol. Ele deu assistência, é verdade. É para isso que você contrata um jogador de 100 milhões de reais. Não só para decidir gol. campeonato. É isso aí. E ontem ele decidiu um jogo de campeonato brasileiro. Você poderia ter um placar do 0-0, o diferente faz isso, tira daquele lugar que é o equilíbrio e desequilibra, né? Perfeito. Poderia ter acontecido isso com o Estevão, que é um garoto com muita qualidade, mas ainda é um menino que vai maturar, que vai acontecer, e foi muito bem marcado, como a gente já citou por aqui, mas o Luiz já tem uma experiência um pouquinho maior e já consegue... Gente, essa jogada do gol foi mais uma de tantas que ele tentou. Ele passou com umas plásticas tão bonitas. E na verdade, várias dão certo. Só que não acontece o gol, entende? É isso. E aí a gente acaba passando batido. Ou não fala mais. Exatamente. E me preocupou muito que 1 minuto de jogo... o Verê disse que na transmissão do Plin eles chegaram a comentar lá do estádio. Eu já falei, galera, prepara a substituição. Porque ele começa a mancar. Eu falei, não acredito. Ele sai do último jogo machucado. Machucado não, né? Com dores no tendão. Falei, não acredito que o Luiz não vai seguir esse jogo. E pra mim foi aí grande bolão do Marlon Freitas também. No setor defensivo teve uma surpresa também, porque a gente esperava o Lucas Alter entrando. E o Alexander entrou bem. Mas eu citei o Alexander ele gosta aqui desse ontem estilo de por jogo. conta da bola aérea do Palmeiras. Eu já imaginava que poderia ser ele. Eu por vejo essa também escolha. a parte também do estilo, sabe? O Alexander, ele sabe tirar o adversário do sério, digamos assim. É verdade. Agora pensa, a gente falou do John, destacamos o Marçal, destacamos o Damião, você citou o Marlon, Savarino. Falamos do Savarino, falamos do Luiz Henrique, do Tiquinho Soares, do próprio Júnior Santos, você citou ele por aqui. Eu não posso deixar de falar do Gregory, que mais uma vez fez uma partida de almanaque. O último jogo ele já tinha sido para mim o destaque da partida. Se a gente acabou falando de todos os 11 jogadores e também as peças que entraram muito bem nas mexidas do Arthur, porque isso é ter elenco, a gente está falando de um Arthur Jorge, a gente está falando de um Botafogo com um treinador com muita intensidade, com muita qualidade tática, entendimento tático. E ontem foi um jogo de prancheta, sim. Um jogo de prancheta do melhor treinador hoje atualmente atuando no Brasil, que é o Abel Ferreira, né? E de um cara que está caminhando a passos. Posso fazer um elogio ao treinador do Botafogo Claro. também, que é fora das 4 linhas? Na entrevista coletiva ele fala sobre futebol. E a gente tem visto muitos treinadores não falando sobre futebol, utilizando a entrevista coletiva para, entre aspas, cortina de fumaça, reclamar de outras coisas e não discutir o erro da equipe dele. E no caso do Arthur Jorge, na entrevista coletiva, ele fala sobre futebol. Isso é importante também para o torcedor entender as escolhas dele durante o jogo. Então, parabéns ao treinador do Botafogo. Bom, então é isso. O Souza ali cravando, falando que o Palmeiras perdeu muita chance. Eu discordo. Tivemos chance perdida do Palmeiras, mas eu fiz ontem na live um levantamento assistindo os melhores momentos e o Botafogo teve mais de 10 chances claras de gol contra umas 3 ou 4 do Palmeiras, que no segundo tempo quase inteiro ficou jogando chuveirinho para a área, para o Bastos e Barbosa tirarem tudo pelo alto. O Botafogo jogou melhor, foi muito melhor? Não, mas foi melhor. E como foi mais eficiente na finalização, tanto que fez um gol, mereceu aí a vitória ontem. Isso é inquestionável. Se o Palmeiras ganhasse o jogo, seria algo absurdo? Não seria absurdo nenhum. Mas quem mereceu foi o Botafogo. O Neto cravou que o Fogão será campeão? Rapaz. Vamos ver aí como é que vai ser. Como é que vão ser cenas nos próximos capítulos. Né? O Flamengo não vai ganhar. Isso a gente sabe. Agora o campeão, né? Segundo o Neto. Vamos ver. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pelo vídeo. Por estar aqui até agora assistindo o vídeo, né? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber mais conteúdos como esse no seu canal, no seu vídeo, no seu YouTube. O pessoal que reclama que a gente bota aqui a grande mídia e tal, entendam, não é o único conteúdo do canal. Nós fazemos vídeos sobre notícias, a gente lê notícias aqui em lives, assistimos canais de outros companheiros, comentamos no chat aqui com vocês, trocamos ideia aqui, eu com vocês aí no chat, nas lives, e também temos os reacts, que tem muita gente que gosta, principalmente quando o Botafogo ganha, né? Já assisti aí a grande mídia, ver ela chorando, porque o Botafogo tá disparado, o Botafogo tá voando nesse Brasileirão. E é um novo Botafogo com Textor. E também, entendam, como profissional da área de marketing, né? Não sou jornalista, gosto muito de jornalismo, mas sou da área de marketing. Entendo que a narrativa, quando vem na televisão, ela tem muita força e você tem que entender que não podemos deixar só um lado falar, só um lado com a narrativa.
Então a gente tem que saber o que estão falando do Botafogo para poder aí contra-argumentar, rebater. Porque se eles continuarem falando sozinhos, nós estamos aqui da mídia alternativa, não teremos nenhum tipo de capacidade de contra-argumentar. Então é isso. Muito obrigado por estarem até aqui comigo no vídeo. Até o próximo vídeo e um abraço.